Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, eu vou fazendo o que não instruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre o discurso que o Julian Assange fez ontem, o primeiro discurso dele aí, né? Depois que ele foi, enfim, liberado aí da Justiça dos Estados Unidos lá e, enfim, voltou para a casa dele na Austrália. Então ele foi fazer um discurso numa entidade internacional lá para falar sobre o caso dele, sobre as repercussões e tudo mais, e tem algumas coisas interessantes que ele falou que vale a pena a gente refletir, inclusive sobre o papel do jornalismo, né, no mundo atual e tudo mais, tá? Então Julian Assange faz primeiro discurso depois da liberdade e alerta para o futuro da repressão, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. O livro está aí há 1 ano, já não consigo, né, nada aqui por culpa desses retardados. E sigo aqui anunciando o livro para vocês, tá? O zap está na descrição do vídeo, se quiser entrar em contato aí, a gente conversa a respeito. E o meu romance também já está na editora, está para sair, já deveria ter saído. E assim que sair aqui eu informo a vocês, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar aqui da fala do Assange. Tem um trecho, né, dessa, eu não achei o discurso inteiro dele, tá? Mas tem um trecho ali no Instagram de 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio mais ou menos. E vamos ler aqui e fazer uma reflexão sobre alguns pontos que ele coloca lá, porque é interessante, tá? Tem várias coisas interessantes aqui, também os livros aqui que ajudam a refletir essa posição do Assange, tanto no sentido do caso estrito dele, né? Ou seja, aquela do vazamento, né, dos documentos lá dos Estados Unidos e tudo mais, mas também da própria forma como ele representa algo que vai aos pouquinhos modificando, né, o que é o jornalismo e a reflexão sobre isso na sociedade de maneira geral, tá? No mundo, né? Então ele diz o seguinte aqui, ó: eu percorri um longo caminho, literal e metaforicamente, apenas para estar aqui hoje. Meu caso exigiu muitos esforços e tenham sido eles por parlamentares, presidentes, primeiros ministros, o Papa, funcionários e diplomatas da ONU, sindicatos, profissionais jurídicos, acadêmicos, ativistas ou cidadãos, nenhum deles deveria ter sido necessário, né? Quer dizer, o que ele está ponderando aqui é que tudo que ele passou, todos esses profissionais que se envolveram ali na situação, isso não deveria nem ter acontecido, né? Ele continua, tá? Nenhuma das declarações, resoluções, relatórios, filmes, artigos, eventos, arrecadações de recursos, protestos e cartas nos últimos 14 anos deveria ter sido necessária. Quer dizer, né, é interessante ele ponderar isso porque, enfim, uma série de coisas que aconteceram no sentido mesmo de apoiar ele e até mesmo de divulgar, enfim, reflexões sobre isso. Isso realmente não deveria nem ter acontecido, né? E aí ele continua comentando a questão da decisão, né, da acusação que foi feita contra ele lá pelos Estados Unidos. Ele diz: acabei escolhendo a liberdade no lugar da justiça inatingível, depois de ficar preso por anos, com a perspectiva de uma condenação a 175 anos sem direito a recurso, né? Quero dizer, ele continua, né, com total clareza: não estou livre hoje porque o sistema funcionou. Estou livre hoje depois de anos de prisão porque me declarei culpado por fazer jornalismo. Essa é uma questão que a gente vai refletir aqui também no vídeo de hoje, tá? E aí ele continua: eu me declarei culpado por buscar informações de uma fonte. Eu me declarei culpado por obter informações de uma fonte. Eu me declarei culpado por informar o público sobre o conteúdo dessa informação. Eu não me declarei culpado de mais nada. Espero que meu testemunho hoje possa servir para destacar as insuficiências das proteções existentes e para aqueles cujos casos têm menos visibilidade, mas são igualmente vulneráveis. Como o ato de dizer a verdade foi prejudicado, atacado, enfraquecido e diminuído, eu vejo mais impunidade, mais sigilo, mais retaliação por dizer a verdade. Então vamos fazer uma reflexão aqui sobre alguns pontos do que ele coloca, especialmente essa questão do jornalismo, né? E também dessa questão aqui de todo, né, o aparato de apoio que ele teve, o quanto que isso não era necessário, tá? E a mudança de sentido também no mundo contemporâneo do que é o jornalismo, tá? A partir de uma série de deslocamentos que foram trazidos pela internet
inclusive esses dos quais o Assange faz parte, tá? E também essa questão aqui, né, dele falar que hoje as proteções são insuficientes, né? E ao mesmo tempo também ele diz aqui, né, o ato de dizer a verdade foi prejudicado, atacado, enfraquecido, diminuído. É preciso também entender de que tipo de verdade o Assange está falando, né? É preciso ponderar isso aí também, porque mesmo para dizer a verdade, o jornalismo, né, e de maneira geral a divulgação pública de histórias tem limites, né? A gente tem que pensar isso aí também. Tá? Então vamos começar falando sobre essa questão do jornalismo, né? Porque ele diz aqui, né, o seguinte, tá? Vamos lá. Quando ele fala aqui sobre, deixa eu ver aqui, sim, ele fala aqui, ó, eu não estou livre hoje porque o sistema funcionou, eu estou livre hoje depois de anos de prisão porque me declarei culpado por fazer jornalismo, eu me declarei culpado por buscar informações de uma fonte, eu me declarei culpado por obter informações de uma fonte. Vamos começar pensando aqui no que é uma definição do jornalismo, tá? Vamos lá, jornalismo, uma das definições está aqui no Wikipedia, né? Tem trocentas informações, mas certamente a gente não vai achar nenhuma que difira muito dessa aqui, tá? Então, diz aqui, né? Jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau. A palavra se aplica à ocupação profissional ou não, aos métodos de coleta de dados e à organização de estilos literários. A mídia jornalística inclui impressão, televisão, rádio, internet e, no passado, noticiários. Tá? Vamos começar a refletir aqui alguns pontos, inclusive a questão da palavra fonte que ele usa, né? A palavra fonte que o Assange usa ali. Então, quando diz aqui, jornalismo é a coleta, portanto a pesquisa, investigação, e também a palavra pesquisa serve aqui, né? E a análise, aí você pode mudar para, enfim, né? Reflexão, agrupamento ali de informações, ponderação sobre os valores que estão em jogo e a escolha de uma metodologia, etc. e tal, né? Para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau, tá? Essa frase, essa definição de jornalismo, disso aqui que está definido como jornalismo nesse contexto, não tem nenhuma diferença para, por exemplo, uma aula que um professor lecione para um grupo de alunos, etc. e tal. Também não tem diferença nenhuma para um discurso que um político de Estado faça no plenário da Câmara, no microfone, gravando lá o vídeo, depois divulgando em alguma medida, de alguma maneira, enfim, né? Ou nas reuniões partidárias, ou na internet, etc. e tal. Tá? Também não tem muita diferença, talvez esse exemplo que eu vou passar aqui tenha alguma sutil diferença digamos, no modo de produção, mas no geral não tem nenhuma diferença também para um filme, para um livro e etc. e tal. Então, para poder lecionar uma aula, para poder fazer um discurso, né, no plenário da Câmara, ou para escrever um livro, ou para produzir um filme e etc. e tal, você tem que coletar informações, investigar, analisar ou refletir ou investigar, ou enfim, né, fazer ali uma avaliação do contexto das informações que você recebeu, e aí você produz, distribui relatórios, ou enfim, né? E aí quando se lê relatórios aqui, você pode colocar várias palavras aqui como sinônimo, quer dizer, você produz ali um resumo, você produz um texto sobre isso, você faz um texto e lê, e etc e tal, tá? Então, não existe diferença nenhuma de qualquer definição que você faça sobre jornalismo para uma aula, para um discurso no plenário da Câmara, para um site de internet, né, que você tem para produzir ali e tudo mais, e enfim, né, para um filme, né? A diferença é pontual e conectada com o tipo ali de divulgação que você faz, meramente isso. Né? A diferença está no meio, talvez, né? Isso que se chama de meio aí também, de maneira muito questionável, mas, né, o meio que você usa para divulgar a informação.
Na sala de aula você está divulgando a informação a partir do meio da aula, que é é uma função social, etc. e tal. E na internet, ou no jornal, na televisão, você está fazendo a partir disso que se chama de jornalismo, né? Assim como o político está fazendo isso, a mesma coisa lá, o que o político faz? Ele faz uma pesquisa, produz, né, um relatório, produz ali um resumo e divulga isso para para os outros parlamentares, para o público de maneira geral e etc. E para a internet, para quem quiser ver. Então, por que isso é importante de dizer? Porque a definição de jornalismo mudou radicalmente, né? Tá aqui esse livro aqui do Henry Jenkins, né? Tá aqui o Cultura da Convergência, e também teria dezenas de livros aqui para usar para ponderar, né, esse detalhe da mudança de sentido do que é o jornalismo, mas eu estou usando esse aqui do Jenkins, tá? E ele diz aqui na página 322 o seguinte: a política da participação, né? E aí ele fala o seguinte aqui, ele dá um exemplo ligado aos Estados Unidos. Ele diz: em agosto de 2005, o ex-vice-presidente democrata Al Gore ajudou a lançar um novo canal de notícias na TV a cabo, o Current. O objetivo declarado do canal era incentivar a participação ativa dos jovens como jornalistas cidadãos. A intenção não era de que os espectadores apenas assistissem à programação do Current, mas também participassem de sua produção, seleção e distribuição. Como Al Gore explicou numa entrevista coletiva no final de 2004, abre aspas, isso o Al Gore, né, sendo citado aqui: estamos prestes a delegar poderes a essa geração de jovens entre 18 e 34 anos para que ela se envolva no diálogo democrático e conte as histórias do que se passa em suas vidas na mídia dominante de nossa época. A internet abriu uma comporta aos jovens cujas paixões estão finalmente sendo ouvidas. Mas a TV não seguiu o exemplo. Nosso objetivo é dar voz aos jovens e democratizar a televisão. Fecha aspas. E aí o Jenkins finaliza aqui, né? O canal calcula que 25% da programação virá dos espectadores. Produtores amadores farão o upload de vídeos digitais para um website. Visitantes do site poderão avaliar cada envio e os que receberem o maior apoio dos espectadores serão exibidos na televisão, tá? Isso é importante porque, né, a chamada mídia tradicional e o próprio jornalismo tradicional, eles foram sempre baseados na ideia de que o jornalista é um profissional qualificado para produzir relatórios e avaliação e etc e tal sobre as notícias, e tem pessoas que não são capacitadas para isso e, portanto, tem que receber essa notícia de maneira passiva. Essa ideia acabou há muito tempo. Talvez ela nunca tenha existido, ela sempre foi uma espécie de ilusão de classe, digamos, ou uma ilusão de grupo, né? Isso que eu estou falando aqui não é só uma mera reflexão pontual. A lei, inclusive, já caminhou nesse sentido também, tá? É notícia de 2009, tá? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal acaba com a obrigatoriedade do diploma para o jornalismo. O Supremo Tribunal Federal derrubou nesta quarta, por 8 votos a 1, isso em 2009, tá? A exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. A maioria dos ministros entendeu que parte do Decreto-Lei 972 de 1969, que fixa regras para a profissão, não tem amparo na Constituição. Com a decisão, caberá ao empregador decidir se cobra ou não do profissional um diploma específico de jornalista ou mesmo a conclusão de um outro curso superior. Abre aspas, citação do Gilmar Mendes, na época foi o relator dessa matéria aí, né? Dizia lá o Gilmar Mendes: a exigência de diploma de curso superior para a prática de jornalismo não está autorizada pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição a efetivo exercício da liberdade jornalística. O Estado não está legitimado a estabelecer condicionamento e restrição quanto ao acesso à profissão e ao respectivo exercício profissional, fecha aspas, né? Para os ministros, a exigência viola a liberdade de expressão. Então, agora 2 comentários em relação a isso aqui. Primeiro, eu já fiz um vídeo aqui falando que o papel das pessoas que estudam filosofia de maneira mais ampla, né, enfim, no Brasil, no mundo mesmo, é tentar ponderar um dos papéis, né, da galera que estuda isso de maneira mais profunda. Portanto, entra em contato com, né, faz isso ali que está na definição, quer dizer, investiga,
faz reflexão e etc e tal, é apontar que essa capacidade está em todo mundo. Então, isso que está aqui, definido como característica do jornalismo, e que eu ponderei que é uma característica do professor, é uma característica do político lá no palanque, é uma característica do cara que faz o filme, do ator, é uma característica do cara que escreve o livro, etc e tal, isso está em todo mundo. Coleta, investigação, análise, produção de relatórios, interação com eventos, notícias e fatos, ideias, etc e tal. Essa própria ideia de fonte, né? O que é você pegar um livro e estudar o livro, fazer ali comparações, perceber que faz sentido, tem um valor, refletir e divulgar. É a mesma coisa que está escrito aqui. Então, quer dizer, todo mundo tem essa capacidade aqui. Inclusive, quando você estuda, né, alguns autores que produzem livros sobre o papel do professor, etc. e tal, no limite chega-se a percepção de que o próprio Paulo Freire, né, já falou sobre isso num dos livros dele aí, né? Quer dizer, o professor, ao ensinar, está aprendendo, e o aluno, ao aprender e ao interar, né, com o professor, ao se interar com o professor, está ensinando também. Então o professor é aquele que ensina e aprende no processo de diálogo com os alunos e vice-versa, né? Da mesma maneira acontece com quem está lendo uma notícia, enfim, e com quem está escutando lá o discurso político e com quem está assistindo o filme. Isso a filosofia já construiu há muito tempo, né? Desde a crítica do Kant, talvez até antes com Descartes, enfim. Então, assim, por que é importante ponderar isso, né? Porque isso que o Assange está falando ali, né, que ele foi condenado por fazer jornalismo, a gente tem que tentar ver isso de uma maneira mais ampla, porque no fundo, ainda que ele esteja usando isso até de uma forma ali estratégica, né, na argumentação dele, ele não foi preso, ou ele não passou vários anos preso, etc., por fazer jornalismo. Ele foi preso e foi perseguido, foi atacado, etc. e tal, porque estava incomodando um certo tipo de poder que existe no mundo, que é muito violento, né? Então isso tá além de qualquer definição de jornalismo, etc. e tal, tá? Apenas para finalizar aqui essa reflexão sobre o jornalismo, né, e a gente passar para o restante aqui da fala dele, em 2023, por exemplo, teve um simpósio lá e tal de jornalistas para poder questionar essa lei que torna o diploma de jornalista, enfim, insuficiente, né? Então, especialistas defendem a obrigatoriedade de diploma para jornalistas. Medida ajudaria a melhorar a qualidade da informação na internet. Também é questionável, tá? Porque você pode encontrar muitas reflexões interessantes de pessoas que não são jornalistas profissionais, né? A própria definição hoje, enfim, né, não faz essa distinção, né? Assim como você pode encontrar matérias péssimas produzidas por jornalistas profissionais. Da mesma maneira que você também pode encontrar matérias brilhantes de jornalistas profissionais e, enfim, textos e comentários e reflexões pobres de pessoas que não são jornalistas profissionais. Essa distinção não é uma distinção segura e definitiva para fazer uma avaliação qualitativa de nada, né? De nada. Eu já assisti, por exemplo, aulas péssimas e depois fui estudar e pensei, realmente era uma aula péssima, aquilo ali foi um negócio muito pobre, como já assisti aulas brilhantes, geniais, que me enriqueceram e etc e tal. E certamente alunos que eu tive acharam algumas aulas minhas horrorosas e outras brilhantes. E é assim que funciona, né? Como eu falei aqui quando eu fiz o vídeo do Glenn Greenwald, né, que parece entender o jornalista de uma maneira messiânica e meio que, né, enfim, né, como uma coisa meio utópica lá Thomas More, né, enfim, é muito ingênua essa visão, porque os jornalistas são seres humanos e tem jornalistas horríveis, jornalistas excelentes, como tudo na vida, né? Então isso é importante porque mesmo que, repito, o que é importante, o que eu estou ponderando isso aqui, mesmo que o Assange esteja usando uma argumentação inteligente ali, porque ele está chamando a atenção para algo que as pessoas têm ali uma conexão de incômodo, né, com o ataque à tal liberdade de expressão, né, a gente tem que tentar entender isso de maneira mais ampla, inclusive para poder defender a tal liberdade de expressão,
que não pode ficar restrita aos jornalistas, nem aos professores, nem aos políticos, nem a ninguém, né? Bom, então esse é o primeiro ponto aí, tá? Agora vamos ao segundo ponto, quando ele fala aqui da questão, né, de que ele está falando da questão da verdade, né? Então ele finaliza: quero dizer com total clareza, não, isso aqui eu já falei, né? Mas no final aqui, né? Ele diz: espero que meu testemunho hoje possa servir para destacar as insuficiências das proteções existentes e para ajudar aqueles cujos casos têm menos visibilidade, mas são igualmente... Antes ainda, pessoal, só para finalizar, e para, inclusive, sublinhar ainda mais o que eu falei sobre essa questão do jornalismo, uma última informação aqui, tem uma citação do Eugênio Butti, né, nesse livro aqui, sobre ética e imprensa, tá? Um livro que eu li na época na faculdade, e ele diz aqui o seguinte, na página 38, né? Ele diz aqui, né? Deixa eu ver aqui, só para ler o iniciozinho para vocês aqui. Comecemos pelo aspecto sexo dos anjos, né, das discussões éticas. É disso mesmo que se trata quando se instalam os colóquios de generalidades, aqueles cujas conclusões são sempre unânimes e cujas consequências práticas são nulas. E aí ele vai citando aqui algumas citações de cautelas, né, que muitas vezes jornalistas não têm. Então, por exemplo, abre aspas, é preciso checar a informação antes de publicá-la, né? Muitas vezes eles não fazem isso. Investigam, eu sou jornalista formado, né, mas eu nunca trabalhei em redação, etc e tal, mas você, como eu falei aqui, como leitor, como espectador, você pode perceber isso. Abre aspas, os indivíduos têm direito à privacidade, fecha, né? Muitas vezes eles ignoram isso, publicam antes da cautela e isso é problemático. Abre aspas, ninguém é culpado até que o processo transite em julgados. Também, muitas vezes, a pressa de dar tal notícia passa por cima disso, né? E aí ele finaliza, não há quem discorde disso e depois, na competição diária, pela notícia exclusiva, repórteres e editores atropelem aqui e ali esses e outros princípios e tudo continua como antes. Discutir generalidades, então, para quê? Né? Enfim, então é importante discutir isso, porque, para além do que o Assange ponderou ali, existe esse fato de que todo mundo pode fazer o que o Assange fez. Inclusive, o Glenn Greenwald e outras figuras que estavam ali, né? Enfim, o Glenn é jornalista, né? Mas havia hacker ali envolvido que não é jornalista, né? Mas está fazendo um papel ali de muitas vezes de divulgação de informações que são importantes para poder entender golpes e armações dos poderosos, etc e tal. Tá tudo aqui nesse livro também aqui, né? No Vaza Jato, tá? Que foi essa operação aí que desbaratou lá a farsa do juiz Moro, do Dallagnol e etc e tal, tá? E, bom, e tudo mais, né? Tem outras coisas aqui também que a gente poderia falar, mas o ponto fundamental aqui, vamos voltar para a questão da verdade, né? Que o Assange fala para a gente finalizar o vídeo, tá? Ele diz então aqui, espero que meu testemunho hoje possa servir para destacar as insuficiências das proteções existentes e para ajudar aqueles cujos casos têm menos visibilidade, mas são igualmente vulneráveis. Como o ato de dizer a verdade foi prejudicado, atacado, enfraquecido e diminuído. Eu vejo mais impunidade, mais sigilo, mais retaliação por dizer a verdade. Para a gente entender o contexto que o Assange está dizendo, é preciso entender de que tipo de verdade ele está falando. Está aqui, né, o Cyberpunks, livro aqui do Julian Assange, um debate dele aqui com outros 3 hackers, né, que fazem o mesmo tipo de trabalho que ele, tá? E tem um capítulo inteiro aqui nesse livro que fala sobre a seguinte questão: privacidade para os fracos, transparência para os poderosos. Essa é a ética do Julian Assange, essa é a ética dos hackers de maneira geral. Então, muitas vezes, você, numa dessa aí, né, de fazer uma pesquisa sobre documentos ali e tudo mais, tanto na Vaza Jato, quanto no Wikileaks, na questão lá do Snowden, etc e tal, você vai esbarrar com materiais da vida privada dos outros. E isso é preciso distinguir isso, é preciso selecionar isso. Porque você não pode divulgar informações privadas de ninguém sem o consentimento da pessoa, sem o consentimento, né, da pessoa envolvida, né, e muitas vezes ali você pode estar, inclusive, causando ali um dano muito pior do que aquele que você acha que está, do que aquela qualidade que você acha que tem a informação que você está passando, né?
Então, e isso não é mera reflexão vazia. Isso está na Constituição, está aqui, né? A Constituição, certo? Diz aqui, né, no artigo 5º, logo no início, direitos e garantias fundamentais. Essa aqui é a Constituição do Brasil, mas provavelmente a maioria das constituições democráticas segue essa linha aqui. Então, artigo 5º, né, parágrafo 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11º, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Tudo isso aqui tem que ser respeitado por todo mundo, por polícia, por jornalista, por psicopateta, por, enfim, por professores, por políticos e etc e tal. Isso é a Constituição. Então, é importante ponderar isso aí, porque quando o Julian Assange, né, ele fala que a verdade, dizer a verdade foi prejudicado, atacado, enfraquecido, diminuído, e ele vê mais impunidade, mais sigilo e mais retaliação por dizer a verdade, ele está falando de uma verdade dos poderosos. É importante ler, tá? É importante fazer aquilo que está na definição do jornalista ali. Investigar, estudar, pesquisar, refletir, fazer uma análise, né, pormenorizada da questão, ponderar, se acautelar e etc e tal, para você poder entender e fazer essas conexões aí e perceber o que está em jogo, tá? Isso é importante porque a gente está vivendo uma época, o próprio Assange e os outros aqui, né, refletem isso nesse livro aqui. Em outros também, tem esse aqui também, que é um livro, na verdade, não é dele, é um livro do Sérgio Pereira Couto, Julian Assange, herói ou vilão, Wikileaks, bastidores do poder, tá? É preciso entender isso aí, né? As informações de interesse público, e interesse público, inclusive, não no sentido até mesmo da vontade das pessoas de ver alguma coisa, porque se você coloca algo escatológico na internet, todo mundo vai lá e vai assistir, mas é preciso ter uma ponderação que é típica e característica da mentalidade civilizada para você poder não transformar a coisa num absurdo completo e não divulgar, porque não é nem o caso do escatológico em si, mas é o caso do escatológico em desacordo com a vontade de quem está ali sendo enfim, né, exposto, divulgado, etc e tal, né? Porque quando você tem sites aí que você vê as maiores bizarrices, mas a pessoa aceitou publicar aquilo e assinou embaixo, eu quero que isso seja publicado mesmo assim e tal, então beleza, né? Agora, quando não existe um acordo, é importante não fazer isso. E aí, por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Para poder distinguir, né, que o Assange está falando de um tipo de verdade, porque mesmo falar a verdade, muitas vezes, é um problema. Que verdade que você está escolhendo falar, né? A quem interessa aquela verdade, a quem isso vai prejudicar, e etc e tal. Não dá para acreditar que a verdade por si só seja um parâmetro, porque muitas vezes não é. Quando eu converso com os amigos sobre isso, porque eu estou passando por isso, uma bizarrice inacreditável aqui, uma exposição da minha vida pessoal aí que eu não autorizei ninguém a fazer, né? Se tirarem uma foto de você cagando no vaso, é verdade, você está ali cagando no vaso, mas não pode botar isso na internet sem o seu consentimento. Ponto final. Ponto final. Então, assim, quem estiver fazendo isso está cometendo crime contra você, né? E, mais uma vez, essa reflexão é importante por conta da questão envolvendo o Assange, e eu achei interessante fazer esse vídeo para poder ponderar esses dois aspectos, né? Essa repressão que foi feita pelo governo, para finalizar aqui, né, pelo governo dos Estados Unidos ao Assange, é radicalmente desproporcional ao conteúdo das informações que ele divulgou, que são conteúdos ligados a crimes de Estado, não tinha nenhum documento ali envolvendo a vida pessoal de nenhum governante dos Estados Unidos, etc e tal. É tudo de interesse público, crime de guerra e etc e tal. Então, quer dizer, e isso da mesma maneira em relação a Vaza Jato, que foi feito toda uma coisa com cautela ali, para que fosse divulgado os crimes do juiz Moro com o Dallagnol e não a vida privada do juiz Moro e do Dallagnol,
né? Então é importante ponderar isso aí, tá? Para a gente entender a riqueza dessa questão levantada pelo Assange, pelas as duas questões, né, levantadas por ele. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí do canal. Um grande abraço aí, tamo junto, fui.